Não sei ao certo quando tudo começou, mas se posso dar uma data, ela é 3 de junho de 2015, o dia do meu diagnóstico final. Definitivamente era psoríase. Nunca levei tão a sério inicialmente, mas 6 meses depois do diagnóstico, o terror. Meu corpo completamente marcado. Ver todas aquelas lesões me matava por dentro a cada minuto, e o olhar de repulsa machucava ao dobro. Uma adolescência marcada, vivendo às margens da sociedade para não ser vista, muito menos tocada. Com isso veio a depressão, remédio, estudei muito, me apeguei ao jornalismo e voltei, e principalmente a viver. Nunca imaginei lutar por isso ou falar abertamente. Foi uma construção árdua. Eu aprendi que cada lágrima derramada era valiosa, e hoje vou transformá-las em luta, não só por mim, mas por todos nós, irmãos de pele. Psoríase é uma doença que não é mais doença de pele, é considerada uma doença sistêmica, isto é, vai para outros sistemas. O que são sistemas? São órgãos. Então, a psoríase deixou de ser considerada uma doença de pele, por isso é preciso uma equipe multidisciplinar, com dermatologista, reumatologista, endócrino, cardio, nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem. Então, é uma doença que deveria ser mais divulgada, especialmente para o portador e seu familiar. A psoríase é uma doença genética. As pessoas nascem com um gene para psoríase, que pode desenvolver ao longo da vida em qualquer fase, e o mais comum é dos 15 até os 50 ou 60 anos, mas também tem antes em crianças e tem na terceira idade. A psoríase, por ser genética, 2% do mundo carrega um gene para psoríase. Tem países que têm muito mais, por exemplo, os países da Escandinávia, Alemanha, Noruega, Finlândia, e países que têm muito menos, por exemplo, o Japão, a Ásia em geral. Mas quando essas pessoas emigram para outros locais, por exemplo, o norueguês vem morar no Brasil, constitui família, os filhos passam a ter a mesma porcentagem de ter a possibilidade de ter psoríase. Psoríase geralmente melhora com a gravidez, o que é muito bom, porque na gestação a gente pode ter muita restrição de uso de medicamento oral nenhum, medicamento de passar, os medicamentos tópicos muito poucos, e às vezes a gente pode utilizar a fototerapia do tipo UVB. Então, 30% existem histórias na família de ter psoríase. Então, falando de forma otimista, 70% de chance de um familiar não ter a psoríase. E pode pular geração, às vezes não tem no filho, mas pode ter no bisneto. E não tem um exame para saber se a pessoa vai ter ou não. Nunca. Psoríase são escamas brancas que parecem várias doenças, e entre as doenças que ela é parecida são as micoses, e as micoses são contagiosas. A psoríase nunca é contagiosa, e a pessoa tem o dever e direito de ir a uma academia, uma praia pública, uma piscina pública, a ter contato, a entrar num ônibus lotado, porque não é contagiosa. Psoríase, sistema hormonal, pode ter nessa questão, inclusive, de por que a gestante melhora. Então, provavelmente tem alguma ligação com progesterona ou estrógeno, isso ainda não foi muito bem detectado, mas quem sabe isso possa até inspirar tratamento específico para mulheres com psoríase. Psoríase não tem cura, mas tem controle absoluto. As pessoas podem ficar sem nenhuma lesão de pele, podem ficar sem nenhuma dor ou inchaço e podem não ter as doenças ligadas à psoríase que a gente pode comentar. Sempre tratamento com medicamento, e tem o complemento. Então, por exemplo, hidratante é importante,
tomar sol com fotoprotetor é importante. Então, não é esperar tudo do médico. A psoríase é uma das doenças mais estudadas do mundo todo. Eu participo de encontros, congressos só de psoríase, que a gente fica 4 ou 5 dias discutindo. Vão médicos de 50 países, todos os anos tem esses encontros e ela gera muita pesquisa e também gera muito lucro para a indústria farmacêutica. Diante do sistema de saúde, que eu acho maravilhoso, o SUS só é mal gerenciado, eu acho que o clínico geral, o pediatra e o geriatra têm um papel importante para encaminhar para o dermatologista. Então, se eles tiverem dúvida se é psoríase ou é uma micose, uma dermatite seborreica, uma micose nas unhas, um eczema, encaminhe para o dermatologista, né? Então, como o pediatra vai poder pegar um caso de uma forma precoce, encaminhar corretamente, isso é saudável para essa criança com psoríase. O geriatra também, especialmente as pessoas de idade, tomam muitos remédios para muitos problemas de saúde e a psoríase é mais um problema de saúde que pode agravar os outros. Tá? Então eu acho que sempre o dermatologista é o maestro e os músicos podem ser os médicos de outras especialidades e não só médicos. O enfermeiro tem um papel importante no diagnóstico. Um podólogo, na hora que ele está fazendo a unha de um paciente, ele pode desconfiar que não seja uma micose de unha. Um dentista, vendo uma língua geográfica, pode pensar em psoríase e assim por diante. Então, é uma equipe de saúde, não é só o médico dermatologista. Então, essa pergunta tem duas questões envolvidas. Primeiro, é importante se vacinar, manter o calendário vacinal correto para hepatite e todas as doenças. Porém, alguns pacientes que fazem uso dos remédios via oral ou injetável para psoríase não podem tomar vacina com vírus atenuado, que são febre amarela, sarampo e tétano. Então, a gente pede para o paciente se vacinar, na hora que estiver tomando um medicamento oral, por exemplo, o metotrexate, um remédio biológico, não pode mais e se precisar vai ter que suspender com prazo grande antes e depois. Os livros surgiram, e o encontro também, a partir do momento que a gente percebe que a população não sabe quase nada sobre psoríase. E, infelizmente, o portador também não, porque muitos dermatologistas não explicam corretamente sobre a profundidade, a complexidade da doença. Então, eu não sou escritor, eu sou um simples médico dermatologista e resolvi escrever numa linguagem leiga, porque a pessoa só encontrava informação sobre psoríase numa época que não tinha internet, num livro de dermatologia com uma linguagem técnica, né? E um grande erro é o papel da mídia, que não fala sobre a doença. A gente não vê uma pessoa famosa assumir que tem psoríase, um ator de novela, um político, e tem políticos até presos na Lava Jato com psoríase. Então, surgiu essa questão de informar o paciente para o paciente começar a cobrar do seu médico uma atualização. E essa também foi a função do encontro, que a gente misturou as doenças psoríase e vitiligo, porque ambas são crônicas e doenças de pele. Ambas causam estigma, preconceito social. Ambas têm alguns tratamentos em comum, por exemplo, a fototerapia ultravioleta, o PUVA ou o UVB.
E importante a questão política de falta da informação, falta de acesso aos medicamentos, os convênios mal pagam os tratamentos e tem toda essa dificuldade. Então, ele começou em 2003, eu fui procurar um vereador que era médico. Por ser médico, ele ficou sensibilizado com a causa, então o vereador Gilberto Natalini nos cedeu a Casa do Povo, chamado Câmara Municipal de São Paulo. E já estamos com 17 anos, é sempre gratuito encontro e já chegamos a receber 2.000 pessoas num ano. Então, depende muito da divulgação das pessoas, dos portadores, das entidades, das faculdades, de entidades como Rotary, como o Lions, enfim, a gente tem que fazer isso a nível nacional. Essa atitude foi minha, idealização e organização até hoje, e do vereador, mas e o resto do Brasil? E cidades pequenas que não recebem nem essa informação. Então, por exemplo, esse ano eu fiz um mini encontro em Porto Velho, em Rondônia, e quem patrocinou a minha ida, que foi um convite de um paciente, foi o CRM de Rondônia, né? Então, você veja, a gente tem que mobilizar médico. Chegou em Rondônia, a gente mobilizou o vereador, mobilizamos as faculdades. Então, a gente mistura política com a informação para o leigo e com a informação para os profissionais da área de saúde. Então, fizemos isso em Rondônia, fizemos isso no Paraná, em Ponta Grossa, e assim durante o ano todo. Esse fim de semana, daqui 2 dias, eu vou estar atendendo refugiados que podem ter também doenças de pele, entre elas a hanseníase e a psoríase, que são muito semelhantes. Por mais de 1.700 anos, as duas doenças foram confundidas. Psoríase, é importante o paciente acreditar de que tem muita gente estudando para ter o controle, enquanto não tem o controle, tem a cura, e sempre desconfiar de apelos de produtos que falam que cura a psoríase. Falou em curar, já estão te enganando. Falou cosmético tratando psoríase, é errado. Cosmético é para hidratar, não é para tratar. Então, shampoos e loções que vendem, às vezes, só pela internet, no 0800, que fazem propaganda nas redes sociais, provavelmente é um produto que não foi estudado cientificamente. O dermatologista é o profissional de saúde que quer o melhor para o paciente. O meu sucesso é o sucesso do paciente. Então, não precisa comprar um produto exótico com apelo de natural, ozonioterapia, magnésio. Não tem base científica e nisso, além de não tratar adequadamente, pode ainda piorar, agravar, porque às vezes o produto pode conter corticoides. Tem. Cada vez mais a gente tem visto que a psoríase tem uma relação direta, na verdade, com os alimentos, né? Então, a depender do tipo de alimento que a gente consome no dia a dia, da dieta, a gente pode ter uma melhora da psoríase ou ainda uma piora da psoríase, né? Então, se a gente for pensar em modelos de dieta, acho que a gente tem uma dieta ideal para tratar a psoríase como a dieta típica do Mediterrâneo, né? Que contempla aí alimentos mais in natura, frescos, com peixes, frutas, azeite, castanhas e assim por diante. Então a gente verifica que tem uma relação assim direta mesmo. Quando a gente pensa em restrição direta, os estudos eles falham um pouco em demonstrar essa relação direta, né? A gente percebe que é algo um tanto quanto pessoal, né, dos pacientes. Mas o que a gente tem de relato na literatura é que alimentos, por exemplo, ricos em cafeína, então o próprio café, bebidas cafeinadas como refrigerantes à base de cola, chás, chá preto, ou alimentos com glutamato monossódico também, excesso de gordura saturada, isso acaba piorando a psoríase, né? Então os pacientes eles relatam assim quase que um consumo, uma piora imediata ao consumo, né? Então, mas a gente percebe que essa relação ela é muito individualizada e também tem uma questão de quantidade. Quanto mais o indivíduo ele se expõe a certos alimentos, provavelmente pior é a reação que ele vai ter frente à psoríase dele.
O álcool, ele libera algumas substâncias, né, histamínicas, que a gente chama, algumas histaminas, que aumentam o processo inflamatório. Como a gente sabe que a psoríase é uma condição de base inflamatória, e se você consome um alimento, uma bebida que aumenta, né, essa produção de citocinas inflamatórias, você está piorando a psoríase. E isso a gente verifica uma relação direta mesmo, assim, com piora, né, o consumo de álcool com a piora da psoríase. E vale ressaltar que muitos dos pacientes com psoríase, eles acabam até consumindo de forma abusiva bebidas alcoólicas, né? Até por um fundo, muitas vezes, de depressão, né? Algumas outras condições dos aspectos psicológicos, psiquiátricos, o paciente acaba tendo um consumo abusivo de álcool. E aí isso só piora a própria psoríase, né? Então a gente realmente tem que tentar evitar. E por fim, a gente tem muitos dos medicamentos que não deve, né, mesclar o consumo dos medicamentos, então, por exemplo, ciclosporina, metotrexato, que são medicamentos tipicamente consumidos, né, utilizados pelos pacientes. O consumo de álcool deve ser zero, porque senão a gente pode ter algum problema nos rins ou no fígado, né, promovendo aí uma nefrotoxicidade ou uma hepatotoxicidade. Então, o álcool para os pacientes não é a melhor coisa a ser consumida. Então a gente tem sim alguns alimentos que têm uma ação, né, anti-inflamatória. É claro que a gente precisa ter um contexto, né, geral, não é só alimentação, mas por exemplo a prática de atividade física também é muito importante, então a gente precisa ter aí um estilo de vida, né, que possibilite que os alimentos tenham uma ação anti-inflamatória. Mas sim existem alguns alimentos, né? Principalmente as gorduras boas, então gordura mono e poliinsaturada, por exemplo, a gente sabe, especialmente o ômega 3, tem um fator anti-inflamatório bastante interessante. O consumo de vitaminas e minerais por meio de frutas e verduras, né? Então os alimentos in natura também promovem uma redução, né? uma diminuição do processo inflamatório. Cada vez mais se estuda o uso dos probióticos, então a suplementação de micro-organismos que vão atuar na flora intestinal, melhorando o processo inflamatório. A gente tem cada vez mais outras classes de alimentos que a gente chama de compostos bioativos, né? Então, por exemplo, o tomate tem uma substância chamada licopeno. O licopeno é uma substância altamente anti-inflamatória, assim como, por exemplo, a cúrcuma, presente no curry. Então, a gente tem alguns alimentos que têm uma ação anti-inflamatória que podem ajudar o paciente com psoríase. Então, gengibre, cúrcuma, a pimenta. Então, a gente tem uma classe aí interessante de alimentos bastante promissores para tratar de forma alternativa a psoríase. Bom, o glúten realmente é uma questão extremamente polêmica, né? Porque a gente tem estudos, na verdade, inconclusivos para predizer se o paciente ou todo paciente que tem psoríase deve retirar o glúten. O que a gente tem na literatura é que quando o indivíduo tem uma doença autoimune, como é o caso da psoríase, ele tem mais chance de ter outras doenças autoimunes, como é o caso, por exemplo, da doença celíaca. Nesse caso, quando o paciente é diagnosticado com a doença celíaca e tem psoríase, ele precisa fazer a retirada do glúten total, né? Ele não pode consumir o glúten. Esse é um dado que a gente tem. Outro dado que a gente tem é que os pacientes, mesmo que não tenham a doença celíaca, eles têm 2 vezes mais chance, né, um nível mais aumentado de ter os marcadores para a doença celíaca, né? Então a gente tem alguns marcadores que pontuam o indivíduo ser celíaco ou não. E os pacientes com psoríase têm 2 vezes mais esses marcadores, né? Isso significa que ele vai ter, né, ou que ele tem alguma intolerância, alguma alergia ao glúten? Não, a gente tem que verificar cada caso. É comum o paciente ter alguns sintomas, sinais e sintomas quando ele come glúten, especialmente verificando uma piora da psoríase. Mas tem uma gama de pacientes que não sente absolutamente nada. Então o glúten é uma questão que a gente tem que ver sempre de forma individual. Se o paciente se ele for celíaco, também o glúten a gente precisa eliminar. Se o paciente não tiver nenhum sinal e sintoma,
a gente pode manter o glúten. A gente só retira ou diminui o consumo daqueles indivíduos que de fato sentem alguma alteração, uma piora da psoríase em relação ao seu consumo. Como fazer? Como fazer o teste? A gente precisa fazer a retirada do glúten, né? Então, eu preciso tentar ou testar uma dieta com isenção do glúten. Então, próximo aí de 6 semanas, né? De 6 a 8 semanas, eu retiro o glúten, vejo se o paciente sente alguma melhora clínica. Se ele tiver alguma melhora clínica, a gente mantém uma dieta sem glúten. Se ele não tiver nenhuma melhora clínica, não tem por que a gente retirar o glúten. Então, o glúten, ele pode ser vilão para algumas pessoas, mas eu não posso generalizar essa conduta para todo e qualquer paciente. Porque para alguns pacientes, tirar o pão francês do café da manhã ou tirar alguns alimentos que são fontes de glúten pode ser mais prejudicial para uma questão emocional, de vínculo, né, e até uma questão de adesão a uma possível dieta, e a gente aí vai ter um insucesso muito grande. Então é importante que a gente olhe cada caso de forma individualizada. Mas assim, faltam ainda muitos estudos para responder essa pergunta. Sem dúvida alguma, né? Uma das coisas que a gente sabe, já é muito bem documentado na literatura, é que os pacientes com psoríase, eles têm 2 vezes mais chance de ter obesidade, né, que é uma condição também de base inflamatória, assim como outras condições crônicas, como hipertensão arterial, dislipidemia, problemas cardiovasculares, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Então, sim, o paciente ele tem mais chance de ter essas condições crônicas quando a gente compara com um paciente que não tem a psoríase. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem psoríase e que ela ainda não foi diagnosticada com nenhuma dessas condições, obesidade, hipertensão ou dislipidemia, se ela não tem hoje, provavelmente ela tem mais risco de ter. Então a gente já pode pensar em tratar este paciente até mesmo de forma preventiva, né? E é importante a gente pensar aí em controlar excesso de gordura saturada, aumentar a gordura boa, mono, poliinsaturada, por meio de abacate, oleaginosas, o próprio azeite, suplementação de ômega 3, consumo de peixes e assim por diante. Então, assim, condimentos, né, a gente tem especialmente aqueles, vou falar até dos conservantes, né? Então, hoje o que a gente consome muito, né, são alimentos industrializados. E dessa gama de alimentos industrializados que passa por algum processo da indústria, tem aqueles alimentos que a gente chama de ultraprocessados, que passam por um grau de processamento muito maior. E para ele atingir um grau de conservação por longo período, ou por atingir até mesmo sabores, né, ou até mesmo chegar a níveis de temperos que a gente fica, acho que gostoso ao nosso paladar, a indústria coloca muitos aditivos e muitos conservantes, né? E isso a gente sabe que a grande maioria tem um poder pró-inflamatório muito grande, então que piora aí a característica da própria psoríase. Então essa é uma classe de alimentos que a gente deve de fato evitar. Então alimentos com muito conservantes, muito acidulantes ou muitos condimentos adicionados pela indústria devem ser evitados, porque isso pode piorar sim a psoríase, né? Assim como qualquer outra condição crônica que a gente verifica, né? Porque isso já está muito bem documentado que se os indivíduos consomem uma grande quantidade desse tipo de alimento, que tem muito sal, muito açúcar, muito conservante, aumenta ainda mais o risco de desenvolver essas doenças crônicas, como eu comentei, né? Então, doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia e assim por diante. Então, a gente tem que, por regra, diminuir o consumo desses alimentos. E o excesso da carne vermelha, por conta da gordura saturada, né? A gente também tem que reduzir o consumo. Então, a gente tem que substituir o tipo de proteína, né? Optar por proteínas que tenham menor conteúdo de gordura, especialmente a gordura saturada. Então, substituir por peixes e até mesmo frango, né? Ou ainda valorizar as proteínas de origem vegetal, né? Então, por exemplo, o feijão que a gente consome, né, que é uma dieta típica do brasileiro, o feijão, as leguminosas de maneira geral. Bom, eu vejo como um dos pilares para o tratamento, né? De novo, muitas vezes o paciente ele busca o médico para ele ser medicalizado, né? Para ele receber uma medicação.
mas a gente precisa tratar o ambiente onde esse medicamento, inclusive, ele é absorvido, né, e utilizado, que é o corpo humano. Então eu vejo assim, a alimentação e até mesmo a questão do estilo de vida, como cessar tabagismo, começar uma atividade física e mudança, né, do padrão alimentar, eu vejo como um dos pilares aí para inclusive a gente ter sucesso no tratamento medicamentoso. Então eu vejo como uma ferramenta alternativa, né, ou concomitante ao tratamento medicamentoso. E eu vejo assim pelos pacientes que eles melhorando, por exemplo, o perfil alimentar, eles conseguem reduzir peso corporal. Se reduz peso corporal, você melhora o processo inflamatório, você melhora a psoríase por consequência. Então eu vejo como algo assim fundamental, juntamente, né, com o tratamento medicamentoso, os aspectos nutricionais. Na verdade, o que eu vejo muitos pacientes com psoríase, muitas vezes eles já têm aí muitas restrições, né, em termos de vida diária, alguns às vezes por ter psoríase atropática já sentem dificuldade para caminhar ou para se movimentar. Às vezes por conta do medicamento eles também já se sentem que não podem consumir um monte de coisas e muitas vezes eles nem buscam uma opinião de um profissional nutricionista porque eles não querem mexer na alimentação, né? Então eu acho que ainda existe ou um preconceito ou uma falta de informação relacionada à nutrição, porque não significa ter uma boa alimentação que você vai ter que se privar de coisas prazerosas da vida, pelo contrário. A gente, na verdade, quer exatamente o oposto, valorizar aquilo que é bom, né? Isso não significa tirar o chocolate ou o doce, ou enfim, o consumo de alguns alimentos que é tido como proibido, né? Pelo contrário, é saber como se relacionar com a alimentação, saber como consumi-los de que forma, né? Então, acho que essa valorização da alimentação, eu gostaria que existisse um pouco mais, até mesmo por parte dos pacientes, né? E não o medo que eles têm, às vezes, de chegar num profissional e achar que a gente vai mudar tudo, né? Ou vai restringir tudo, porque uma boa alimentação não é a base da restrição, né? Pelo contrário, é a base da inclusão. Então, acho que a gente tem que, talvez, mudar um pouquinho essa forma de pensar, ou pelo menos assim que eu gostaria que os indivíduos, os profissionais mesmo da área vissem, né? Melhor não. Melhor não porque tem algumas tatuagens, especialmente algumas cores, que podem dar uma reação em que o organismo vai eliminar isso aí. E isso aí corresponde a uma inflamação. E então todo trauma na pele de quem tem psoríase, seja mecânico, seja químico, seja inflamatório, pode ser local de desenvolvimento da lesão de psoríase. Agora, a maior parte especialmente dos jovens, não querem nem saber e fazem tatuagem, e realmente a maior parte não tem problema nenhum, tá? Mas, então, o que a gente fala não é muito... Aconteceria em muito poucos casos. Pode fazer procedimento estético, especialmente se a psoríase está controlada. Um paciente que ela queria ter mais glúteos. E eu falei para ela que realmente não seria recomendado, no caso dela, fazer isso e que ela teria dificuldade de achar um cirurgião plástico que atuasse na área onde ainda tinha lesão de psoríase. Ela fez esse procedimento e ela teve problemas reais de ter que tirar o que foi injetado e tudo mais. Mas, como eu disse antes, se a psoríase está controlada, e hoje em dia nós temos armas para controlar a psoríase, e não tem lesão de psoríase na área que
quer ser consertada ou melhorada, pode ser feito. No couro cabeludo você tem vários tipos de psoríase, tem psoríase em capacete que pega todo o couro cabeludo, e o couro cabeludo fica com a pele grossa, que é muito difícil de tratar. Mas também tem outros casos em que as lesões só se localizam onde o paciente manipula, por exemplo, atrás da orelha, especialmente do lado direito se ele é destro e do lado esquerdo se ele é sinistro, ou tem na orla do couro cabeludo. A diferença de caspa é muito fácil. Geralmente você vê a lesão de psoríase, nenhuma caspa engrossa couro cabeludo e nenhuma caspa tem muito eritema, né? Aquela cor rosada na lesão, como tem na psoríase. Na dermatite seborreica, que é a caspa é uma manifestação de dermatite seborreica, o quadro aparece mais na orla do couro cabeludo e é difuso geralmente, enquanto que na psoríase, exceto no caso de psoríase em capacete, são placas, então não está ocupando todo o couro cabeludo igualmente. Tudo que irrita pode piorar a psoríase, mas o paciente precisa viver, né? E precisa se sentir bem. Às vezes a mudança de cor do cabelo é importante, então ela acaba fazendo e se piora a psoríase você trata depois. Regrado, com regras, é muito bom. O que não pode é queimadura solar. Queimadura solar é um dos desencadeantes da psoríase num paciente geneticamente predisposto a ela. E, então, queimadura solar não deve ser, não deve acontecer. Do meio-dia às 2 da tarde é o melhor horário do paciente de psoríase tomar sol de uma forma regrada. Então a gente orienta que ele comece com 1, 2 minutos de cada lado, depois passa para 3, para 4, para 5, até 20 minutos para cada lado, para a pele ir se acostumando e não haver queimadura solar. Atualmente nós temos medicações que controlam muito bem a psoríase. Então os pacientes têm que saber disso, tá? É claro que não são indicadas em todos os casos, são indicadas normalmente nos casos mais graves ou naqueles casos que podem não ser graves, mas limitam muito a vida do paciente. Por exemplo, psoríase em palma e planta, né? A palma é socialmente usada e você com psoríase em mão, você sofre muito, ou em genitais. E nesses casos, a gente pode usar essas medicações, mesmo que o quadro não seja tão grave, e olha, vale a pena usar, viu? Meu primeiro diagnóstico foi por volta de 16 anos. Porque desde a infância, na verdade, eu tive uns 3 surtos no corpo inteiro. A minha psoríase foi diagnosticada como putata. E quando eu era pequena, o médico tratava como alergia, né? E na verdade não era um tratamento, porque passava as medicações e
continuava com elas. Aí elas desapareciam quando eu acho que o meu emocional melhorava, não sei qual era o gatilho na época. A minha mãe também tem, né? Mas a minha mãe tem só na perna dela, dá em placa. E ela controla o emocional dela e ela some. E eu, no meu caso, foi a questão da ansiedade também, por conta de estar começando um estudo novo, época de provas. No metrô as pessoas ficavam me olhando, perguntavam o que era isso, se era contagioso. Meio que se afastavam, né? E na época eu não sabia muito lidar com isso, eu ficava muito mal. Tinha um relacionamento que eu tinha me separado depois também. E eu dava mal por conta disso, e as lesões foram piorando. E aí, uma época, eu fiquei muito fechada em casa, eu tinha vergonha, porque dava na perna, dava nos braços. E as pessoas perguntavam, eu tinha que ficar explicando, eu não gostava. E na época que eu conheci o grupo, eu conheci a Cíntia, né? E aí a gente falou, vamos sair. Vamos sair. A partir daquela época que eu comecei a não ligar mais, porque ela também já era uma pessoa resolvida com a doença, na época, né? Em que a gente se conheceu, ela já estava uma pessoa resolvida com a doença, e a gente saiu assim, de saia curta, indo pra balada, com a perna toda emperebada e sem medo de ser feliz. E aos poucos ela foi sumindo por ela própria. Quem me ajudou muito também foi meu marido. Quando eu conheci ele, eu tava com o corpo tomado. E ele ficava beijando minhas lesões, falando que eu era linda, que eu parecia um dálmata. E foi tudo nessa época que ele também me ajudou a sair de casa, porque eu sofria bastante de vergonha, né? Mas hoje eu me dou muito bem com ela, as pessoas às vezes eu vou sem maquiagem pro trabalho, as pessoas, nossa Gabi, o que é isso? Está tudo bem? Não, tudo bem, eu tenho psoríase, é uma doença de pele. É que eu venho sempre maquiada, mas eu tenho, e você tá reparando hoje porque eu vim sem maquiagem, mas não tenho nenhum problema com isso. Mito. Ela tem um fundo, ela tem reflexos sérios no emocional, mas ela não é uma doença de fundo emocional. Sempre agrava. Se não se sabe lidar com esses dois fatores, sim. Eu diria que é o mais importante desencadeador da recaída, da psoríase, do processo psoriático, da ansiedade, e muitas vezes é pela ignorância do que eu tenho ou pela luta que se faz contra a doença. Eu não tenho nada, isso é bobagem, eu vou provar que o diagnóstico está errado. Esses são fatores que a gente chama de auto-engano, né? Porque a pessoa fica se negando uma problemática e, portanto, à medida que nega, adia a possibilidade de enfrentamento dela, com as consequências sabidas. Se isola, baixa autoestima, muitos vão para o alcoolismo, para a droga, alguns tentam suicídio. É uma boa pergunta. Quando você se isola, como o próprio nome diz, né, você está impedindo a possibilidade de contato com o meio externo e, portanto, com uma possibilidade de, no contato com o outro, você perceber que nada é tão grave, nada tão sério quanto eu penso que seja, né? Na psicologia tem um chavão que diz o seguinte: a melhor maneira da gente conversar com a gente mesmo é conversando com o outro. Se você se isola, se você se fecha, você não contatua, mesmo, por exemplo, tendo uma atividade, trabalho, estudo, mas você se fecha para esta possibilidade de vida, para uma coisa que te acompanha a vida, você está impedindo a tua próprio enfrentamento de uma dificuldade que é tua. De todo o processo, quando reverte-se, hoje a medicina está
muito moderna, atualizada, desenvolvimento dos remédios biológicos, estão possibilitando um contato, uma resolução, não cura, mas uma diminuição muito grande da doença e a permanência muito a longo prazo num período de bem-estar, sem o surgimento das feridas e tal. Portanto, a psicoterapia ela entra para apoiar e aprofundar este autoconhecimento, essas mudanças necessárias na vida do paciente ou da pessoa com psoríase. Sem esse autoconhecimento a gente não faz nada. É por conta da nossa autoignorância, da nossa dificuldade de percebermos como somos, é que a gente começa a apelar para essas coisas mais místicas. Então vai procurar curas impossíveis, milagrosas, com todo respeito à religião, mas a religião para suprir uma dificuldade, fica sempre procurando uma ajuda externa, nunca do interno. Quando o movimento de controle, de amadurecimento, vem de dentro para fora. Da mesma forma que a psicoterapia individual é importante, os grupos mais ainda eu diria, porque congregam pacientes com histórias de vida muitas vezes muito semelhantes e que, de um jeito ou de outro, encontraram algumas saídas, soluções para a dificuldade vivida, psoríase, e isto por si só, porque são os pacientes que conduzem os grupos de autoajuda. Eu participo, eu coordeno alguns grupos, mas só para dirigir alguma coisa, mediar alguma coisa, mas quem escolhe os temas, quem apresenta soluções, quem apoia um ao outro, é o próprio grupo. E eu acho que este é o maior divulgador de um processo de ajuda para a psoríase. São esses grupos que, por exemplo, quando se formam mesmo, é que conseguem apoio estatal, apoio, pagamento os remédios, a medicação, enfim, cria-se um movimento a partir de grupos de autoajuda que vai trazer benefícios a todos. O grupo não tem uma data certa de início, é quando forma um número mínimo de pessoas, que hoje está em 5 a 8 pessoas como mínimo, 10 a 12 como máximo. São grupos, eu chamo de breves, porque tem que ter um começo, um meio e fim, senão as pessoas dispersam, né? Com alguns temas que são propostos e o grupo aceita ou não, coloca outros. Então vamos discutir, por exemplo, a alimentação, vamos discutir, por exemplo, a questão afetiva, como é que eu posso encarar um novo relacionamento, a questão sexual. Essas são coisas que aparecem durante essas discussões e que são necessariamente trabalhadas, né? Acho que falou dos encontros anuais e tal, né? Por uma dessas coisas, já meio desencantado com essa ajuda, porque assim, você ouve nesses encontros relatos absolutamente emocionantes, de dor, de gente pedindo ajuda. Você passava, anunciava ajuda gratuita, você passava umas listas para entrar em contato, tinham 100, 150 interessados. Você começava a chamar as pessoas, não vinha um. Isso por anos. Por anos. E aí começamos a compreender um pouco assim, volto a falar um pouco do exterior, do externo. É mais fácil você procurar uma ajuda médica à procura de um remédio milagroso, e se você participasse dessas reuniões, você vai ver o grau de informação que as pessoas têm sobre os remédios e tal. Mas na hora que fala de psicoterapia, já bobagem, isso é coisa... A gente ouve os preconceitos, é coisa de... Desculpa a expressão, coisa de viado, de louco, eu não sou nada disto, e papapá. De repente, nos últimos 2 anos, começou a haver procura. Acho que perceberam que um espaço que a pessoa tem adequado, que
tudo que vai ser conversado não sai daqui, que ela não vai ser julgada, que, ao contrário, ela pode fazer perguntas que poderia não fazer para pessoas, para os parentes próximos, tal, ajudaria, a coisa começou a andar. E é engraçado que, assim, volto a falar, eu tive 2 grupos de Rondônia e 2 do Amapá, quer dizer, no extremo norte do país, irregulares, né? Aqui em São Paulo começou agora, depois deles, e aí vem um pouco do desencanto, já caí, já fui procurar pastor, aí começa, né? Chegam mesmo assim muito carentes de uma coisa e muito desacreditado no que nós da psicologia podíamos fazer para ele. Mas de repente você começa a ouvir assim, pô, você me falou uma coisa que me fez pensar. Eu vim aqui só para te escutar e de repente eu falei 50 minutos. E foi bom, foi ótimo. Eu soltei uma coisa que estava aqui. Tem gente que chega e chora 50 minutos. Literalmente. 50 minutos é o tempo da média de uma sessão. Levanta e te agradece. A minha realmente apareceu quando eu tinha cerca de 5 anos e meio, 6. Foi após a separação dos meus pais. Foi uma fase bem difícil em casa, né? Questões familiares. Porém, assim, ninguém sabia o que era, né? E aí acabou que vai no médico, vai em um, vai em outro, mesma coisa de sempre, né? Uma alergia até tentar descobrir mesmo. Eu lembro que na época eu fiz cerca de quase 130 exames de sangue para poder tentar descobrir que tipo de alergia era. Poucos médicos realmente sabiam o que era a doença. E nisso a gente acabou descobrindo, eu tinha mais ou menos uns 7 anos já. Acabou que na mesma época tive outro problema na família com a minha irmã, né? E aí a minha mãe cuidava, assim, né? A gente ia no médico, fiz tratamento, mas nada fora do que os médicos passavam. Sempre pomada ou tomar alguma coisa, né? Antialérgico, enfim. O primeiro médico constatou que era psoríase e já era uma doença que não tinha cura. Então, assim, minha mãe sempre também lidou da melhor forma possível. Tem que cuidar, mas a gente não pode levar isso como um peso na vida. Então, nunca levei isso como um peso na vida por conta da minha família mesmo, né? Lembro que eu fiz tratamento com uma médica cubana, não foi legal o tratamento, assim, não vou saber dizer que medicamento eu tomei na época, porque eu era muito pequena, minha mãe também não se recorda. Mas não foi legal porque acabou que deu outros problemas, como engordei muito na época e eu só tinha 9 anos. Então assim, a minha mãe acabou falando, não tá fazendo bem, então é melhor parar. Aí eu lembro que depois eu acabei fazendo tratamento com homeopatia, que foi um dos melhores tratamentos que eu fiz. É muito bom, assim, cuidou tanto da parte da psoríase, mas cuidou de todas as outras, né? Fiz tratamento psicológico também, que é muito bom. E eu acho que foi um dos motivos de eu entender um pouco melhor o que eu tinha. Resolvi criar um grupo, porque a minha avó tinha falecido, então eu estava péssima e eu estava cheia de lesão. Eu tinha aproximadamente 14 anos. Eu estava cheia de lesão. Aí eu falei, bom, vou criar um grupo porque não tem só eu, tem mais alguém. E eu preciso saber quem são as pessoas. E aí quando eu criei o grupo, sei lá, entrou 10 pessoas e aí foi crescendo. Isso já tem cerca de 11 anos quase. Hoje tem, eu acho que aproximadamente 8 mil. Não sei dizer os números certos, mas deve ter mais ou menos isso. E bem criando amigos, né? A Luana, a Gabi. E como a Gabi contou na história, uma vez a gente não tava bem, nem eu e nem ela. E aí a gente falou, vamos sair? A gente não tem vergonha, eu nunca tive. Eu sempre andei, assim, lógico que teve uma época que eu tinha vergonha, mas teve uma época que eu falei, bom, eu tenho que sair com as pernas do jeito que eu tô. E a gente resolveu, vamos pra balada? Vamos. A gente foi de saia, de shorts, fomos pra balada mostrando as psoríases. Ninguém se importa, ninguém tá olhando. E o problema é esse, quando a gente começa a olhar para as pessoas e reparar que as pessoas estão olhando pra gente com um olhar diferente, e a gente se incomodar com isso. A gente não pode se incomodar, é na gente. Se a gente sabe que não pega, por que a gente tem que se importar se a pessoa tá pensando que vai pegar ou não? Quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão conhecer e menos preconceito a gente vai sofrer. Tem uma parte dos pacientes que não usa medicação. O entendimento da psoríase como uma doença crônica, ele pressupõe que vai ter fases de atividade e às vezes você tem fases quando a psoríase está quieta.
Mas hoje o entendimento que a gente tem é que normalmente a gente começa o tratamento e pode fazer algumas pausas, algumas férias, mas não é que vai parar de dar medicação e vai não tratar mais. O entendimento da doença mudou muito. Então antes era uma doença de pele. E tem gente que ainda tem esse conceito como se, entre aspas, né, bem aspas, fosse um problema estético. A gente sabe que não é, primeiro que é um problema inestético, não era para ser assim. O fardo da pessoa é muito grande, o fardo social de carregar a psoríase. Porém, existe o entendimento de uma doença sistêmica. É uma doença que ela tem implicação em muitas outras coisas. Implicação cardiovascular, implicação em inflamação crônica, doenças associadas, aumenta a mortalidade, diminui até a expectativa de vida. Então, assim, a gente tem a sorte, como dermatologista, de estar no camarote da doença geralmente começar pela pele, mas é uma doença sistêmica. Normalmente essa doença ela tem mais comum 2 picos onde surge, ao redor dos 20, ao redor dos 40, 50 anos. Mas tem criança que tem psoríase até em idades muito novas, neném, e existem casos que ela surge aos 60, 70, 80 anos. Difícil, porque você fala que tem a doença a partir da lesão, então já instalada. A gente sabe que existe uma associação genética, existe uma predisposição. Então, quem tem casos de psoríase na família tem uma chance um pouco maior. Quem tem múltiplos casos, muitas vezes é um tipo de genética que é mais associado a isso. E para esses casos, a pessoa que fala, puxa, eu acho que eu tenho um risco maior, tenho pai, tenho irmão, tenho isso, a gente diminui os fatores que desencadeiam a psoríase. Tabagismo, obesidade, existem algumas drogas que precipitam a psoríase, são coisas que dá para evitar. Forma de evitar a doença associada. Puxa, a doença é tão complexa, né? Porque assim, associado diabetes, sim, existe a forma da gente tentar a pessoa ficar magra, a pessoa se cuidar da alimentação. Pressão alta, também associado, se cuidar nesse sentido. O tratamento, 30% a 50% tem doença articular associada. Aí é uma coisa de você ter todos os controles da psoríase e tentar evitar. Mas é muito numa visão bem holística, tentando ver o paciente como um todo e não só a pele, né? Não estou tratando a pele, simplesmente. Na maioria dos casos, o diagnóstico é clínico. Então, assim, quem conhece a doença, em geral, a gente não precisa de grandes exames, né? Uma minoria, você faz exames, como, por exemplo, exame de biópsia de pele, alguma coisa assim. Mas, na enorme maioria dos casos, quem conhece, eu brinco, é que nem o feirante, né? Eu não sei a diferença das bananas, mas ele olha e fala, essa banana da terra, essa banana prata. Você sabe o que é. A mais comum é a psoríase em placas. A psoríase em placas é o típico, são placas vermelhas que descamam. O mais comum, os locais mais típicos, cotovelos e joelhos. Aí tem gente que tem no couro cabeludo, em formas isoladas se considera uma forma separada. Tem gente que tem psoríase nas palmas e plantas. Tem gente que tem as lesões em forma de gotas, ela descama pouco, são manchinhas no corpo. Tem gente que tem uma forma que ela dá pústulas, né, como se fosse espinhas no corpo inteiro, psoríase pustulosa. Dentre outras formas que a gente tem, eritrodérmica, ela pega o corpo inteiro descama. Assim, o mais comum é a psoríase em placas. Pode, existe alguns senões em relação a eventuais tratamentos que você esteja fazendo, isso pode mudar alguma coisinha. Existe uma teoria que, assim, por exemplo, para transplante de medula, o receptor ele pode ter uma chance maior de ter psoríase, mas isso não é um impeditivo que não vai poder doar a medula. Gosto de ressaltar a mensagem final disso, né? E quem já viveu o outro lado da mesa sabe que, em geral, o problema não é
o diagnóstico, é aproximar o paciente de quem sabe tratar. Então, se tem uma mensagem final é o seguinte: se você tem isso, procure um médico que trata isso direito, que talvez seja a maior dificuldade dentro do contexto da psoríase. Que hoje, assim, dentro de um caminhão de gente que eu trato com psoríase, não tem nenhum que eu não tenha alguma coisa legal para oferecer.